Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos começando aqui a nossa quinta aula do nosso curso de Estado Moderno e Capitalismo. Hoje a gente vai falar sobre a democracia protetora. O texto de referência que a gente vai utilizar é o texto do David Hell, do Desenvolvimento da Democracia Protetora, que está no modelo de democracia. E na aula de hoje, a gente não só vai definir o que é isso dessa democracia protetora, mas também vai dar uma revisada e comparada com como é que os outros autores que a gente já estudou até aqui olham para esse mesmo aspecto, né? Lembrando que semana que vem tem prova, então todo mundo fica atento aí a como é que a prova vai se dar. A prova é online, eu vou organizar isso no Moodle, tá bom? Professor, que tal de democracia protetora é essa? Ora, é a tal democracia liberal, né? O que a gente vai fazer aqui hoje é reconstituir o trajeto histórico de como é que essa ideia de democracia que protege, né, foi desenvolvida, tá? E o que a gente vai chamar, o que a literatura vai chamar de democracia de proteção, né, nada mais é do que a gente conhece, né, no jargão de democracia liberal. Que democracia é essa? Democracia cuja base está na preservação dos direitos e liberdades individuais, tá? Nesse sentido, o liberalismo, nessa noção, é entendido como uma tentativa, isso é importante, de defender os valores liberdade de escolha, razão e tolerância diante da tirania do sistema absolutista. Ou seja, a democracia protetora, a democracia liberal, é uma solução social para a tirania e o absolutismo. Então, a gente está falando de um pensamento político constituído a partir de uma referência que é como é que a gente evita a tirania, como é que a gente inverte, né? A gente acaba com o Estado absolutista e constrói um Estado protetor, né? O desenvolvimento da tradição liberal ele se deu desafiando os poderes das monarquias despóticas da Europa naquele momento e, principalmente, desafiando a sua afirmativa de ter suporte divino, né? Todo mundo aqui sabe, as monarquias despóticas sempre se basearam na ideia de que o rei é um representante de Deus na Terra. Então, para contestar essa noção, né, para ir de encontro a essa ideia, é que esses autores clássicos desenvolveram a ideia liberal da democracia, né? O liberalismo, nesse sentido, buscou restringir os poderes do Estado e definir uma esfera que seria privada, totalmente independente da ação do Estado. Essa é a noção liberal de democracia, tá? Ou seja, existe aqui uma delimitação que diz respeito ao que é da vida privada e que o Estado não tem que meter o dedo, né? No centro desse projeto está a tentativa de libertar a sociedade civil das interferências políticas e da autoridade do Estado. Então, a noção, a criação dessa ideia liberal de Estado, né, de democracia, está 100% vinculada a como é que a gente evita a interferência política e da autoridade na vida da gente. Essa teoria liberal ela teve que lidar com o problema de conciliar os conceitos de Estado soberano e povo soberano, né? Imagina, são dimensões diferentes. A gente estudou isso até aqui, quase em que o cidadão, né, lá no Hobbes, por exemplo, entrega totalmente o seu poder, né, para o Estado. Na democracia liberal, não. Na democracia liberal existe uma necessidade de ponderar o Estado, que é soberano, mas o povo, que é soberano. Também, né, tem como desafio a teoria liberal lidar com a conciliação entre poder e lei. Afinal de contas, existe na visão liberal esse componente privado, né, esse espaço privado que o Estado não pode interferir. Então, a lei é o que restringe até onde vai essa interferência do Estado. E a terceira, né, dualidade, que é de deveres e direitos. Ou seja,
o que a gente busca com essa conciliação liberal do Estado é dar ao cidadão muitos direitos, mas sempre acompanhados de deveres, né? Essas duas coisas estão combinadas. Tá? A outra maneira de falar sobre isso, de explicar isso, né, esse desafio que está colocado na democracia protetora, é lembrar que existe um problema claro entre dar e legitimar o poder do Estado. Como é que eu, ao mesmo tempo, entrego o meu poder, legitimo o meu poder, né, o poder que o Estado tem, e construo um arcabouço institucional para contê-lo, né, para evitar que ele usurpe, inclusive, os meus direitos individuais. Tá? Então, vamos agora fazer um recorte histórico, tá? Em que a gente vai revisitar vários dos autores que a gente já discutiu nas aulas passadas. Tá? Então, antes do liberalismo, antes dessa noção liberal de Estado, como é que a gente entendia, né, a política? Então, na Grécia Antiga, um cidadão era alguém que participava no ato de distribuir julgamentos e ocupar cargos públicos. Entretanto, a ideia de que os seres humanos deviam ser cidadãos ativos em uma ordem política, cidadãos do seu Estado, e não meramente súditos, cumpridores de seus deveres, teve poucos defensores desde as primeiras associações humanas, até o início da Renascença e do fim do absolutismo. Então, lá na Grécia Antiga, essa história, né, de um cidadão ativo, que participa, que tem vida, isso era menor. Né? O cidadão só é importante nos julgamentos e na hora de ser chamado a ocupar cargo público. Durante muito tempo, então, depois da Grécia Antiga, né, a gente viveu o que a gente chama de eclipse do pensamento político, porque a Idade Média ela não produziu reflexões sobre a natureza do homem político ou do que é a comunidade política. Ela não produziu nada de pensamento teórico e filosófico, né, que nos ajudasse a conceber a democracia. Tá? E isso aconteceu, em grande medida, pela força que o cristianismo tinha como poder, né, de fazer as pessoas lerem e pensarem a partir da sua visão de mundo. Né? Então, a gente costuma dizer que o cristianismo ele é uma das principais causas, né, desse eclipse que aconteceu no pensamento sobre a democracia, sobre o Estado, sobre a construção de uma sociedade e um Estado democrático. Né? Por quê? Porque a antítese desse homo politicus é o homem crente, o homem da fé cristã. Né? É por isso que a igreja e o cristianismo e o Estado tiveram que, num determinado momento, ser separados, porque a igreja necessariamente restringia o papel do homo político. Tá? O Santo Agostinho, lá no século V, foi uma exceção, né, de uma certa tentativa de dialogar com essa lógica, né, da política, do papel do Estado e tal. Embora a sua principal obra, né, a Cidade de Deus, ela é, de tudo que ele escreveu, a mais influente, né, pensando aí de como esse poder eclesiástico tinha que se colocar, né, sobre o poder secular. Né? A história que o Santo Agostinho conta é a marcha de Deus no mundo e o verdadeiro cristão não deveria se concentrar nas questões dessa vida temporal, não deveria se preocupar com as questões do dia a dia, do cotidiano. Né? Então, embora Santo Agostinho às vezes seja lido como um autor que começou a discutir o papel né, do homem na política, do dia a dia da sociedade, a minha visão, né, a minha interpretação é que, na verdade, ele é um dos maiores influenciadores no século V, justamente do inverso, né, da construção de uma teoria, de uma filosofia, que é o eclipse, né, do surgimento
do Homo Politicus. Foi São Tomás de Aquino, no século XIII, que, de alguma maneira, buscou reintegrar, né, ressurgir o Homo Politicus, dialogando com Aristóteles, né, e relativizando os ensinamentos centrais do cristianismo, né? O que o São Tomás de Aquino defendia? Ele defendia que, embora a monarquia fosse a melhor forma de governo, ela não deveria ter poder ou autoridade ilimitada ou ilimitada, né? Ou seja, ele é o primeiro autor a começar a dialogar com uma ideia mais republicana, né? Com uma ideia um pouco mais política, né, do papel do cidadão, né? Ele vai dizer que um governo de um monarca só seria legítimo na medida em que ele mantinha a lei natural, aquela parte da lei eterna que descortinava, a razão humana, né? A rebelião contra um governante seria válida caso essa repetidamente violasse essa lei. Caso o monarca, né, fizesse repetidamente uma violação dessa lei natural. Ou seja, ele é o primeiro a colocar uma ideia histórica, né, de limite. E aí a gente tem, em seguida, né, um outro pensamento muito importante, que é o Maquiavel, que é um dos grandes autores a romper com essa tradição filosófica que predominava na Idade Média. E o Maquiavel é o primeiro a escrever o que a gente chama de obra política, né, em si. Ele é claro, né, ele é muito influenciado pelas ideias sobre como funcionava a polis na Grécia, né? E a questão para ele era como as ideias da polis poderiam ser postas em prática nas condições específicas da Itália, né? É um autor, é um pensador filosófico que está olhando para uma realidade que ele acredita, né, que traga essa vida cívica à tona, que traga um republicanismo à tona, e tenta aplicar, adaptar essa noção da polis grega, do funcionamento da polis grega na Itália. O Maquiavel é um pensador preocupado com o seu tempo, com a sua época, né? Especialmente porque, naquele momento, a Itália passava por uma situação de fragilidade e instabilidade. Então, como é que a gente faz? O Maquiavel estava preocupado em como é que a gente poderia construir algo político, né, capaz de evitar a derrocada das cidades italianas. Tá? O Maquiavel, então, ele rompe, né, com as tradições filosóficas que existiam até então, porque ele coloca, né, uma outra visão de que não havia um princípio dado ou natural de organização. Ele foge, ele se afasta da naturalização da organização, né? Ou seja, não é que existe algo natural que precisa ser organizado e que então a gente precisa de um Estado só para articular e sustentar aquilo que é natural, né? Essa ideia de uma estrutura vinda de Deus para ordenar a vida política, ele abandona completamente, né? O Maquiavel vai dizer que era tarefa da política criar a ordem do mundo. São os políticos que são responsáveis por botar ordem no mundo, construir um ordenamento político. E o Maquiavel vai pensar isso, ele vai conceber a política como a luta, veja bem que tem disputa o tempo inteiro colocado, para criar, utilizar e, ao mesmo tempo, conter o poder, né? Ou seja, a visão dele é a política é o lugar, né, da disputa, dos interesses, porque é preciso conseguir, por meio da política, estabelecer nessa luta, nessa disputa, como é que nós vamos criar e, ao mesmo tempo, controlar o poder, né? O Maquiavel vai falar, os homens, em geral, seriam egoístas, preguiçosos, desconfiados e incapazes de fazer qualquer coisa boa, a menos que fossem obrigados pela necessidade. Então, uma visão negativa sobre o indivíduo. Seria preciso compelir o povo a colocar os interesses da comunidade acima dos seus próprios interesses. Isso poderia ser feito por dois mecanismos, pela adoração religiosa ou pela lei. Ou seja, o Maquiavel reconhece que a religião consegue dar ordem, botar ordem na sociedade.
né? Mas ele vai preferir que a política, ou seja, a lei, resolva esses conflitos e faça o homem sair desse estado egoísta e preguiçoso, né? O que chama atenção no Maquiavel, no entanto, é que a solução maquiaveliana é uma solução antiliberal, né? O Maquiavel é um autor republicano, não liberal. Ele considerava que todas as formas de governo tendiam a degenerar-se, mas acreditava que era possível encontrar exemplos históricos, desculpa, de boas leis, né? Ou seja, a gente podia, né, todos os governos que existiam, as formas que ele encontrou lá ao estudar, todas elas podiam dar errado, né? Mas era possível constituir um governo que fosse capaz de compensar os defeitos de cada forma de governo. Para isso, a gente tem a necessidade, na visão do Maquiavel, de manter uma política de eterna vigilância em relação aos demais estados. Ou seja, não adianta a gente resolver apenas o nosso problema interno. A gente tem que ter certeza que os nossos vizinhos também estão com seus problemas resolvidos. Do contrário, a gente vai viver num estado de guerra, né, de espaço o tempo todo. Maquiavel vai dizer: uma política de expansão é importante para a preservação dos direitos de uma comunidade. A aplicação da força é parte essencial da manutenção da liberdade. Os fins do Estado ou da comunidade estariam, como eu disse, acima do indivíduo. Por isso que a gente poderia utilizar o indivíduo para tentar preservar os nossos direitos. Agora, como é que a gente resolve, né, aquele dilema liberal de legitimar poder e Estado e, ao mesmo tempo, controlá-lo? O Maquiavel, a solução dele, que é uma solução para o problema liberal, mas é uma solução não liberal, né, de que é uma solução encontrada a partir de uma lógica que é a vigilância eterna, né, dos nossos vizinhos, quase como um incentivo, né, para que a gente construísse uma política de expansão contínua, né? Para se defender do inimigo, é melhor que a gente o ataque primeiro. Então, é uma noção que fere a liberdade dos outros, mas protege o governo de casa, né? O Maquiavel procurou estabelecer uma diferenciação entre o tipo de política necessária para a inauguração de um Estado ou para a liberação de um Estado da corrupção, como ele vai dizer, da política necessária para a manutenção de um Estado após este ter sido estabelecido, estabilizado. Então, ele tem uma diferença. O que é necessário para inaugurar um Estado, o que é necessário para manter um Estado, né? Então, diferentemente do que se podia imaginar, né, o Maquiavel encontra uma solução para o problema da vigilância do Estado, né, numa solução antiliberal, que é: nós precisamos de um déspota esclarecido para solucionar o problema da ordem política, né? O Maquiavel vai explicar que o bom Estado era, antes de mais nada, um Estado seguro e estável. Ou seja, é isso que ele está buscando. Isso tem a ver com o momento que ele está vivendo, com todas as guerras internas à Itália, né? Então, a solução antiliberal maquiaveliana é a solução de vigilância do Estado inimigo em volta a partir da construção de um déspota, né? Ao contrário, né, o príncipe é um déspota, mas ele é um déspota esclarecido, ou seja, é um déspota bem intencionado, né? De modo que, por isso, a gente poderia, né, ceder o nosso poder para ele, para a inauguração desse Estado. Tá? Agora, essa democracia, né, esse Estado protetor, que, como vocês podem ver,
não está presente até então nesse pensamento da Idade Média, né, de São Tomás, de Santo Agostinho. E aí o Maquiavel começa a constituir essa ideia, né, ele vai realmente ser desenvolvido, né, a partir do que a gente estudou, a gente só vai revisar isso aqui, né, que é como Hobbes e Locke entraram nessa história. Né? Por quê? Porque a questão central, desde os tempos de Maquiavel e depois Hobbes, né, o problema central da teoria política até então, né, é como é que em um mundo marcado pela procura legítima e razoável de interesses pessoais, o governo deve ser sustentado e qual forma esse governo deve assumir. Ou seja, a gente quer sair do estado de natureza, mas como é que esse governo pode ser mantido ao longo do tempo? Que formato esse governo vai assumir? Essa pergunta é a pergunta central, que está colocada nos pensadores desde os tempos em que Maquiavel escreveu. Como a gente já viu nas aulas passadas, para o Hobbes, a resposta é um Estado forte e uma autoridade com plenos poderes para proteger o homem do próprio homem. Então, assim como Maquiavel, o Hobbes não oferece uma resposta para a perspectiva liberal, de defesa dos direitos individuais, do espaço individual. Maquiavel defende a constituição de um déspota esclarecido e o Hobbes defende a ideia de um Leviatã, um Estado forte e uma autoridade com plenos poderes. Ou seja, a teoria liberal ainda não está satisfeita com essas soluções. Né? Esse pensamento liberal começa a ganhar contornos quando Locke e Montesquieu desenham nas suas teorias os limites ao poder do Estado. A gente também já viu isso nas aulas passadas. Né? O Locke nos apresenta um estado de natureza em que o homem já possui direitos, ele tem propriedade, e o contrato social, lá no Locke, é feito para que o governo cumpra uma finalidade específica, que é preservar a propriedade. Né? E esse governo pode ser desfeito caso isso não ocorra. O que é central na obra do Locke é a preocupação em estabelecer limite ao poder que foi sancionado na Constituição do Estado. O Montesquieu vai ainda além disso, né? Porque ele vai trabalhar a questão da separação de poderes, como a gente viu na aula passada, e da necessidade dos controles horizontais e sistemas de freios e contrapesos do poder político. Então, não é que eu tenha que ter um Estado capaz, um Estado único, né? Capaz de defender a minha propriedade. É mais do que isso. Eu tenho que fazer o poder se contrapor ao poder. Eu tenho que fazer com que haja freios e contrapesos institucionais. Né? O Montesquieu vai falar, no mundo em que os indivíduos são ambiciosos e colocam seus interesses individuais acima de todos os outros interesses, é preciso criar instituições que possam converter tais ambições individuais em um governo bom e eficiente. Ou seja, é o poder institucional que vai ser capaz de preservar, né, os nossos direitos individuais e, ao mesmo tempo, né, limitar o poder do Estado. Né? Então, o pensamento liberal começa a ter as suas primeiras sementes em Locke e em Montesquieu. Mas ele é totalmente desenhado pela primeira vez, né, nas contribuições que o Madison, que foi um dos principais arquitetos da Constituição norte-americana, né, e um dos autores que mais contribuiu para o desenvolvimento dessa filosofia política liberal. O livro mais importante, né, onde a gente encontra o pensamento do Madison, é o Federalista, publicado em 1788. O Federalista é uma obra, na verdade, feita a várias mãos, né? É um livro que reúne artigos de jornal escritos por vários, três, né, autores americanos, os chamados
de alguma maneira, pais fundadores, né, nos Estados Unidos. E o Madison é o maior, é o pensador que mais contribuiu, né, para essa obra. Tá? É interessante porque o que tem de semelhança entre o Madison e os pensadores do passado? O Madison leu o Hobbes e tomou dele a noção de que a política se baseia em autointeresse. O Madison leu o Locke e tomou para si a ideia de que o poder político deveria ser limitado perante os governados. E ele leu Montesquieu e entendeu que é necessário construir separação de poderes. Então, ele utiliza, né, 3 noções de autores clássicos para construir a sua noção de Estado liberal. Mas, para isso, ele, antes, explicita o grande problema da política, que é o dissenso. O Madison vai dizer o seguinte: a discussão, o dissenso, o embate, o conflito de interesses e a constante formação de facções rivais e competitivas são inevitáveis. Ou seja, esquece esse assunto de bem comum, esquece esse assunto de um mundo virtuoso, esquece esse assunto. Discussão, debate, conflito de interesse é inevitável numa sociedade moderna. E são inevitáveis porque as causas do dissenso e do debate, elas estão semeadas na própria natureza do homem. Se o homem é naturalmente levado ao dissenso, é melhor a gente trabalhar com o pressuposto do dissenso e não com o ideal, né, dessa noção de bem comum. O que o Madison vai dizer de maneira, né, escancarada é que onde a virtude cívica foi proclamada, ela foi, em geral, uma máscara para incessantes ações baseadas em interesses pessoais. Ou seja, o Madison escancara uma noção que eu acho fundamental, que é, nas sociedades onde se falou de virtude cívica, na verdade, o que se observou foram interesses pessoais sendo atendidos, mascarados por uma ideia de virtude cívica. Ele está criticando aqui diretamente, por exemplo, os estados religiosos, que se colocam, né, que usam a virtude, nesse caso não cívica, mas a virtude né, dessa filosofia religiosa, né, e que muitas vezes se beneficiou disso, né, para construir seu patrimônio, para construir sua história. Mas também está criticando os estados antigos, clássicos, né, em que, por conta da chamada virtude cívica, se encontravam a defesa de interesses pessoais. O conflito de interesses e opiniões, segundo Madison, teria várias fontes, sendo a mais comum a distribuição desigual da propriedade. O Madison também é um autor importante porque escancara a ideia de que as classes teriam diferentes sentimentos e ideias, porque a propriedade, na visão do Madison, está desigualmente distribuída. Para além da inevitabilidade do conflito pela natureza do homem, a gente ainda tem a inevitabilidade do conflito de interesse por conta da desigualdade econômica, né? E aí o Madison vai argumentar que qualquer tentativa de resolver esse conflito eliminando as classes sociais seria uma quimera. O que a gente precisa era conter os efeitos e não as causas das facções, porque para ele facções são inevitáveis. Então, a gente precisa construir um arcabouço institucional
que delimite, né, que pondere os efeitos das facções. Dado que nós vamos lidar sempre com facções, do ponto de vista institucional, o que a gente pode fazer para lidar com isso? É uma visão bem diferente da visão de que é possível construir o bem comum a partir da virtude dos homens. Né? Qual é o problema da política? Na visão do Madison, é o problema de lidar com interesses particulares. É o problema de lidar com as facções. O que são facções? Vamos ler aqui um trecho extraído do Federalista. Um grupo de cidadãos, sejam eles maioria ou minoria em relação ao todo, unidos ou atuando por algum impulso, paixão ou interesse comum, adverso ao interesse de outros cidadãos ou aos interesses permanentes ou agregados da comunidade. Essa é uma facção. O grande desafio da política, então, na visão do Madison, é conter e regular esses interesses que fogem, que são adversos à comunidade, que são adversos ao todo e que, na visão do Madison, são inevitáveis. Então, não tem nenhuma visão aqui republicana, uma visão liberal. Teremos facções, teremos conflito. A propriedade é desigual, os interesses naturais são desiguais, o papel da política é conter e regular esses interesses. O que o Madison recomenda, então? Que o governo deveria ser forte e formado a partir do consentimento dos cidadãos, organizado segundo princípios republicanos. Até aqui, o Madison está concordando com todos os pensamentos, com todo o pensamento contratualista. Né? Hobbes e Locke estão nos dando soluções como essa. O Estado deveria ser forte para conter a tirania e a violência das facções. Mas, aí tem uma contribuição, né, inovadora, deveria também ser periodicamente julgado pelos cidadãos através de eleições repetidas. Então, a gente, pela primeira vez, encontra no pensamento político uma noção clara de constituição de poder forte para evitar a tirania, para conter a violência das facções, mas, ao mesmo tempo, um poder que tem que ser checado ao longo do tempo, que tem que ser julgado ao longo do tempo, que tem que ser avaliado ao longo do tempo, através de eleições repetidas. Então, uma das preocupações do Madison é com a constituição de uma tirania da maioria, né? Ou seja, de como lidar para construir estruturas constitucionais que sejam capazes de controlar a maior facção. Por quê? Porque se a eleição repetida, que é o critério para julgar o governo, quem tiver maioria, na verdade, fica com o governo. O que não se pode, no entanto? Não se pode constituir, nesse caso, uma visão em que a maioria tiraniza a minoria, porque aí a gente não resolveu o problema original da construção de um Estado pacífico. Por isso, ele é um defensor do que a gente chamou de governo representativo federal, ou seja, um governo que não é participativo, que não é do cidadão republicano, altruísta, que faz o bem da sociedade, que quer o bem comum, né, e que vai tomar decisões o tempo todo, mas um governo que é eleito, portanto, que representa os interesses da sociedade, né, mas que está organizado de maneira federada, ou seja, em que o poder está disperso na federação, em que é mais difícil constituir uma facção majoritária que tenha tanto poder a ponto de ser tirana. Então, você dispersa poder na federação. Então, o Madison resolveu a questão liberal
para a preservação das liberdades individuais, garantindo, né, ou sugerindo a constituição de um governo forte, que vai conter a tirania, mas, ao mesmo tempo, um governo dividido, para evitar que facções majoritárias fiquem tão fortes que elas possam passar a tiranizar as facções minoritárias. A solução, então, é a eleição repetida num governo representativo federal. Mas tem outros dois pensadores liberais que são muito importantes nesse contexto, que são Mill e Bentham. São dois importantes autores do liberalismo no século XIX, e foram eles que elaboraram, né, algumas das teorias mais importantes, ou alguns alguns pensamentos mais importantes da teoria da democracia liberal, né? Eu acho que aqui, quando a gente chega no Stuart Mill, né, e no Bentham, a gente chega no pensamento liberal clássico, né, mesmo. Ou seja, aqui o liberalismo tomou forma, e essa noção de Estado liberal ela fica de pé, né? Então, vamos entender esse pensamento. Os dois vão partir do mesmo lugar, né? Os homens atuam para satisfazer os seus desejos e evitar a dor. É o que a gente chama de filosofia utilitarista, né? O que eu quero é realizar os meus desejos e eu quero evitar ao máximo sofrimento, dor, prejuízo, né? É uma visão utilitária, benefício e custo. Eu quero diminuir o custo e aumentar o benefício. Na visão deles, os governantes não são diferentes dos governados, eles são o mesmo corpo, então eles estão se afastando daquela visão lá do Hobbes, né, do Leviatã. E para evitar o abuso sistemático desse poder concedido, os governantes devem ser chamados a prestar contas aos governados para decidir se os seus objetivos estão sendo atingidos. Então, nessa filosofia utilitária de satisfação de desejo e dor, eu combino, né, o entendimento do homem como um indivíduo, como um ator interessado em satisfazer seus desejos, evitar suas dores. Eu combino isso com a ideia de que somos todos iguais e governantes têm que prestar contas do que estão fazendo com frequência. O que eles recomendam? Eles estão preocupados, né, quer dizer, com a preocupação de prevenir a opressão que pode acontecer nessa relação de representação. Eles inovam quando definem qual é o aparato institucional necessário para garantir a não opressão dos representados pelos representantes. Eles vão falar: eu preciso de um aparato institucional que tenha voto secreto, porque eu não posso admitir que alguém saiba como eu estou votando a ponto, né, a ponto de viver um custo que é o de ser repreendido pela maioria. Eu preciso construir uma competição entre os representantes políticos em potencial. Então, eu não posso ter monopólio de competição, né? Eu não posso ter um grupo, eu tenho que gerar competitividade. Eu tenho que ter separação dos poderes. Eles estão aqui replicando a noção de Montesquieu, mas eles avançam. Eu preciso ter liberdade de imprensa, de expressão e de associação pública. Esse é o aparato mínimo, segundo o qual Bentham e Mill definem a democracia protetora liberal. Sem um governo constituído e mantido com essas características, a gente não tem, segundo eles, uma democracia liberal. Então é preciso, o que eles vão chamar de governo liberal é um governo que tem essas noções.
Para eles, aí tem uma outra noção importante, que é as instituições, elas são legítimas, elas só são legítimas até o ponto em que o princípio da utilidade está mantido. Então, se eu tiver instituição atrapalhando a minha felicidade, criando dor, criando dessabor, não permitindo que eu realize os meus desejos, essas instituições deixam de ser legítimas e precisam ser modificadas. Para eles, só tem bem público se as instituições trabalham para aumentar a utilidade do maior número de pessoas, ou seja, para aumentar a felicidade do maior número de pessoas. Então, esse utilitarismo individual está presente na noção da construção do Estado liberal. E o Bentham e o Mill dizem o que é necessário para garantia desse processo. O aparato institucional necessário está descrito por eles. E as instituições criadas, né, com essas regras e lógicas são legítimas até o momento em que a minha utilidade começa a ser ferida. Totalmente diferente da noção do Hobbes de construção de um Estado a partir de uma lógica da concessão via Leviatã. Não é só a vida que pode fazer o homem se rebelar contra o Estado. O homem pode se rebelar contra o Estado, segundo a visão liberal do Stuart Mill e do James Bentham, quando a sua felicidade e os seus desejos não estão sendo observados, promovidos. Tá? Ou seja, veja o que nós acabamos de fazer. Nós acabamos de sair da Grécia Antiga e chegamos até o pensamento liberal, passando aí por um monte de gente que traz contribuições relevantes para a construção, aí sim, final dessa dimensão do que a gente vai chamar de democracia protetora. Então, quais são os aspectos chaves dessa democracia protetora? Primeiro, o cidadão é o titular da soberania, mas essa soberania é exercida por representantes eleitos em eleições repetidas, regularmente observadas. Essa democracia protetora precisa ter eleições regulares, voto secreto, necessariamente competição entre facções, partidos. Os governos são compostos pelas facções majoritárias e são responsáveis por lidarem, né, estabelecerem regras de manutenção das liberdades naqueles governos. Então, as facções e os partidos são as bases institucionais, né, para estabelecer a responsabilidade de quem governa. Terceira chave importante, aspecto importante. Os poderes do Estado devem ser impessoais, legalmente circunscritos e divididos entre executivo, legislativo e judiciário. Então, o Estado não é uma pessoa, o Estado não é o Leviatã, não é um déspota esclarecido, como dizia o Maquiavel. Deve existir total centralidade do constitucionalismo para garantir a liberdade do cidadão em relação ao tratamento arbitrário, bem como a igualdade perante a lei na forma de direitos ou liberdades civis e políticos, especialmente as liberdades de expressão, de associação, de voto e de crença. Esse princípio aqui é o princípio, né, da lógica do direito democrático, em que a Constituição, esse livro, né, com os princípios básicos que regem
a sociedade, esse livro é central no nosso processo para a garantia da liberdade do cidadão em relação ao arbítrio. Todos têm que ser tratados igual perante a lei, e isso significa que não pode ter poder, então, que prejudique um cidadão em relação ao outro, porque todos têm que cumprir o mesmo preceito constitucional. Por último aspecto importante, a separação entre o Estado e a sociedade civil. Na democracia liberal, na democracia protetora, no Estado liberal, você tem dois mundos, o Estado e a sociedade civil. O âmbito da ação do Estado deve ser firmemente restrito à criação de uma estrutura que permita aos cidadãos se dedicarem às suas vidas privadas, livres do perigo da violência ou de interferências políticas indesejadas. É muito claro, na visão liberal do Estado, na solução liberal do Estado, que a vida privada das pessoas seja livre do perigo, olha o nome da palavra, dessa violência e da interferência do poder do Estado, do governo. É preciso que isso esteja muito separado. A vida privada das pessoas não pode ser atingida, né, pelo Estado, pelo governo. Acho que aqui a gente tem um resumo, né, muito bem feito dessa visão liberal do Estado, né? A Constituição é muito importante para não haver arbitrariedade. A sociedade civil tem um espaço de vida privada que o Estado não pode atacar. O Estado é impessoal, tem restrições legais e é dividido para não concentrar poder em uma pessoa. Precisa ter eleição com voto secreto, eleição que é a partir da competição, né, de facções, e o cidadão é o soberano, mesmo que o poder dele tenha sido delegado por um representante que tem que ser avaliado e reavaliado o tempo todo. Acho que aqui a gente tem uma definição clara dessa noção liberal do Estado. Alguma dúvida em relação a essa construção, né, da noção liberal do Estado? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Alguém mais? Não? Então tá bom. O que a gente fez hoje, então, foi para poder distinguir e ter clareza sobre qual é a contribuição de cada um, a gente fez um passeio histórico. Agora que a gente entende melhor o pensamento, né, a distância do que a gente vive hoje para o pensamento grego, a diferença e a distância do que a gente vive hoje em relação ao pensamento contratualista inicial, as contribuições que Hobbes, Locke e Montesquieu deram à noção do Madison, né, para a construção desse Estado, desse governo federativo, a definição precisa, né, do Estado liberal, do arcabouço institucional, pelo Stuart Mill e por James Bentham, a gente chega a uma constituição muito explícita, né, do que é a defesa dos liberais em relação à constituição dessa democracia, desse governo, desse Estado. É isso aqui que está resumido nessa tela que a gente vai chamar de democracia liberal, que a gente vai chamar dessa democracia que é capaz de preservar as liberdades individuais e restringir o papel do Estado, né, que vai distanciar e vai delimitar até onde o Estado pode caminhar. Tá? Tudo bem. O conteúdo que vai cair na nossa primeira prova termina, então, ali. Por quê? Porque agora, depois que a gente constitui o liberalismo, o Estado liberal, a gente vai começar a estudar as abordagens mais críticas ao liberalismo.
né? Então, a gente vai discutir, por exemplo, né, o que é essa liberdade e igualdade defendida por esses liberais, que só estavam falando de liberdade e igualdade do sexo masculino. É bom lembrar que esse pensamento liberal que a gente está estudando aqui é o pensamento liberal que funda, por exemplo, o Estado norte-americano, é o pensamento que norteia a construção do Estado inglês, né? Mas nos Estados Unidos, as mulheres, por exemplo, só puderam votar no século XX. Então, quer dizer, tem uma noção liberal colocada de liberdade, de igualdade, mas, no fundo, né, esse pensamento recebeu muita crítica, porque ele, na verdade, era um pensamento limitado para alguns autores em relação a uma série de temas. Fala, Breno. Nesse meio tempo também crescia a doutrina do anarquismo, né? Aí como é que esses pensadores se comportavam sobre esse pensamento? Breno, o que a gente vai fazer daqui para frente é justamente começar a estudar os outros pensamentos de Constituição de Estado, né? Ou seja, a gente vai discutir o Estado segundo uma ótica marxista, a gente vai discutir a crítica ao liberalismo, né, sobre a ótica anarquista. A gente vai fazer essas discussões daqui para frente. Então, eu peço a você que a gente, né, guarde essa pergunta aí para o que vem adiante, né? Mas o ponto fundamental é que vocês precisam ter clareza sobre o que é o liberalismo e o que é o Estado liberal, né, o governo liberal, e quais são as diferenças dos diferentes pensamentos que levaram as nossas sociedades a constituir democracias liberais, porque houve contribuições diversas, né, ao longo dos séculos, inclusive. Né? Por que vocês precisam ter noção disso? Porque a partir de agora, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a discutir as críticas ao liberalismo. Então, para conseguir criticar, ou até para concordar ou não com as críticas, é preciso entender primeiro, né, o que é a base fundamental desse Estado liberal. Tá? É isso. Alguma dúvida, alguma questão, alguma ponderação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa não explicada? O ponto-chave da nossa aula de hoje não só é a comparação, né, dessa viagem histórica do pensamento, que vai distinguindo as contribuições de cada um dos autores, mas é fundamentalmente chegar nessa tela para que a gente entenda o que é essa democracia liberal como pensada, né, na evolução do pensamento, contribuído pelo Mill, pelo Bentham, pelo Madison, etc. Fala, Valdeir. Professor, a prova na sexta-feira ela vai começar às 7h30 ou às 9h30? A prova vai começar às 9 horas. As instruções para a prova vão ser todas postadas, para quem não está assistindo a aula ao vivo, vai assistir a aula depois gravada. As instruções para a prova, que será na próxima semana, estarão postadas no Moodle, logo após o fim desta aula. Alguma pergunta específica sobre o conteúdo da aula de hoje? Não, tudo claro. Tudo tranquilo. Maravilha. Então, gente, a gente se encontra na semana que vem. Os textos que são referência para a prova da semana que vem já estão todos postados, né? A cada uma das semanas a gente discutiu aí um texto diferente. Peço a vocês que façam uma revisão, né, desse conteúdo que a gente viu até aqui, e a gente se encontra na próxima sexta-feira para, então, fazer a nossa primeira prova do semestre. Tá bom? Desejo aí um bom resto de semana para vocês e a gente se encontra na próxima aula.